gentileza, meu querido, minha querida. Glórias a Deus. É um prazer grandioso estar aqui mais uma vez convosco, juntos, para glorificarmos o nome do Senhor, não é verdade? A luta é grande, sim ou não? Sim. Quem está passando por lutinha pequenininha aí? Ninguém. Agora, quem está passando por luta grande, guerra mundial, com bomba atômica e tudo? Ninguém está passando lutinha, não é? Olha só. Mas o Senhor, deixa eu dizer uma coisa para você lembrar. O nosso Deus é general de guerra. Amém, Jesus. Forjado em batalhas. Preparado e habilitado para conduzir os seus soldados, o seu exército à vitória. Que nós possamos confiar no nosso general. O nosso general está lá no pentágono do céu. E de lá ele vai despachar as ordenanças. Um grupamento vai recuar, o outro vai avançar, alguém vai se ajoelhar, outro vai orar, outro vai clamar, outro vai evangelizar, outro vai pregar, e assim ele vai conduzindo o seu exército. E pode ter certeza, exército da vitória, queridos. Porque o exército do mal se levanta, mas toda vez que se levantar, vai se levantar para quê? Não, vocês não sabem não. Vocês sabem sim. O exército do mal se levanta para quê? Para cair. Para cair. Amém? Amém. O que nós precisamos é nos manter firme quando o inimigo vier atacar. Quando vier atacar, a gente corre para os braços do Pai, né? Amém. E chama o Papai. Papai. Né? Você já conhece a mensagem, né? Tem que Amém. chamar o Papai. Eu estou só aqui recordando para você, né, fazer uma reflexão. A gente tem que correr para o colo do Papai. Viu, minha irmã? Para o colo do Papai. Certo? Queridos, hoje nós temos uma palavra do coração de Deus. A palavra que o Senhor falou no meu coração. Tá? O tema da mensagem é na fortaleza Jesus dá a missão. Você pode repetir comigo? Diga, na fortaleza, Jesus dá a missão. Certo. Nós vamos entender essa palavra hoje. Mensagem textual. Eu quero falar a respeito da vida de um homem chamado Saulo. Tá? O nome Saulo é um nome hebraico. Tá? Os judeus pronunciam Saulo. Ele ficou conhecido mais tarde como Paulo, porque Saulo em grego é Paulo. Tá certo? Não são dois nomes não, é o mesmo nome, só que com uma pronúncia hebraica e com uma pronúncia grega. Tá certo? E os gregos, os romanos, não é? E todo o povo que veio de origem gentílica passaram a conhecer esse nome como Paulo. Ele se tornou o apóstolo aos gentios. Tá? Quem é gentil não é aquele que fala, por favor, por gentileza, você primeiro. Não. Gentil, com L no final, é esse tipo de pessoa, né? Que é educado, que é cortês, né? Mas eu estou falando do povo gentio, com O no final. Tá? O nome gentil significa pagão. Aquele povo que teve origem pagã, que adoravam muitos deuses, que adoravam deuses estranhos. A esse povo, tá, queridos? Deus chamou esse homem, Saulo, em hebraico, Paulo, em grego, justamente para levar a palavra de boas novas, pregação do Evangelho de Cristo. E esse Evangelho chegou a nós, tá, aqui no Brasil, justamente pela missão dada por Jesus a esse homem, a esse Paulo, que foi apóstolo aos gentios. Por ele ter pregado em vários povos não judeus, o Evangelho se espalhou pelo mundo e para a glória do Senhor Jesus, se cumprindo assim, tá, o propósito de Cristo da cruz do Calvário. Cristo é maravilhoso porque ele cumpriu, obedeceu, tá, e honrou o Pai, dando-lhe uma missão. Amém, queridos? Amém. Eu quero falar a respeito da vida desse homem, desse Saulo, né, conhecido como judeus, pelos judeus Saulo e pelos gregos de Paulo, e por nós também como Paulo, tá, sobre uma passagem do momento da vida desse homem. A vida desse homem nos ensina alguma coisa. Tá? O tema da mensagem é na fortaleza Jesus dá a missão. Você pode repetir? Na fortaleza Jesus dá a missão. Eu quero convidar você para nós fazermos uma leitura. Será uma leitura extensa, tá? E por isso eu peço a paciência de cada um de vocês. De Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 21, versículo 27. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 21,
versículo 27. Para quem não sabe o que significa Atos dos Apóstolos, tá? É o registro de Lucas, tá? Lucas, um médico que se transformou em historiador, resolveu registrar o que aconteceu depois que Jesus foi aos céus, depois de Jesus ter ascendido aos céus, tá? E nesse registro de Atos dos Apóstolos, o nome já está dizendo, são as atitudes que os apóstolos tiveram depois que Jesus partiu. E aqui é o começo da igreja, tá certo, queridos? Então, Atos dos Apóstolos é onde dá-se início, tá, ao processo de organização da igreja do tempo da graça, da igreja de Cristo. Amém? Nós faremos essa leitura, queridos, a partir do versículo 27 do capítulo 21, e nós vamos ler até o capítulo 23, versículo 10. Então tenha paciência, tá? Porque tem uma mensagem de Deus aqui para o teu coração e para o meu. Amém? Amém. A palavra do Senhor começa dizendo assim, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 27. Diz assim: quando já estavam por findar os 7 dias, deixa eu explicar aqui para a gente se contextualizar. Esses 7 dias foi o período de voto que Paulo fez, tá? Para se tornar um nazireu. Isso aí na leitura anterior você vai entender isso aí depois quando você ler em casa. Ele fez um voto de nazireado, que se encontra lá na lei judaica, e a partir dali ele não poderia, durante um período de tempo, tá? Não poderia fazer algumas coisas de algumas práticas judaicas, algumas práticas comuns. Esse seria um voto de separação para Deus. Não quero entrar em detalhe no voto, tá? Mas depois que findou esse período de 7 dias do voto que ele fez, o texto diz assim: os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram. O texto diz assim no 28, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina a todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou esse recinto sagrado. Pois antes tinha visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade, e julgavam que Paulo introduziria no templo. O 30 diz: agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. E agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Até aqui por enquanto. Paulo ele era muito conhecido. Por quê? Porque quando, da vida desse homem, antes de ter conhecido Jesus, ele exercia uma vida como soldado, queridos. E como soldado, ele era tão zeloso da sua religião, a religião farisaica, que tudo aquilo que dizia-se contra a lei, tudo aquilo que se entendia que era contra a vontade de Deus, segundo a lei da sua religião, ele era perseguidor. Paulo começou a perseguir crentes em todas as regiões, e ele tinha prazer de perseguir crentes, prender em alguns casos até matar. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho mais à frente, que ele mesmo vai declarar isso. O que acontece é que agora ele já conhece Cristo e está no templo adorando, glorificando a Deus, e por toda a região, tá? Ele tem falado do testemunho de como ele se encontrou com Cristo no caminho de Damasco. O fato é que agora, algumas pessoas o reconhecem dentro do templo. Algumas pessoas reconhecem que é Paulo. E começa todo um alvoroço. Inclusive ele foi pego, foi jogado para fora do templo. E aí rapidamente fecharam as portas por causa do alvoroço, para não quebrar as coisas dentro da igreja. E o povo agora, agitado, decide agora espancar esse homem para matá-lo.
espancaram até a morte. O que acontece é que ficou-se sabendo na guarda da cidade, a guarda romana que estava em Jerusalém, que estava havendo um grande alvoroço na cidade. E foram destacados soldados e centuriões. Para quê? Para pôr em ordem a cidade, porque o objetivo dos soldados romanos ali era manter a ordem. Quem está entendendo até aí? O que acontece a partir daí? Versículo de número 33. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo, ou seja, o comandante foi lá e tirou Paulo das mãos dos habitantes da cidade. Tá? Apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado por 2 cadeias. Paulo foi preso. Tá? Perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade, não é? Por causa do tumulto. E aí ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Diga assim, na fortaleza, Jesus dá a missão. Amém? Versículo 35 diz assim: ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão. Pois a massa do povo o seguia gritando: mata-o! O povo estava gritando: mata-o! Mata-o! Porque o povo desejava a morte de Paulo, por ele estar pregando coisas diferentes do costume das pessoas. Entende quando aparece alguém para falar coisa diferente do que todo mundo está falando? Quando aparece alguém para falar alguma coisa diferente do que todos pensam, Jesus veio para justamente contradizer a cultura das pessoas na época. E por isso ele levantou Paulo, porque ele tinha coragem de falar a verdade. Pensa como as pessoas ficam com raiva de quem fala a verdade. Por isso que você precisa se preparar ao falar a verdade. Tem até um ditado interessante que diz que se você quiser ter inimigos, não precisa brigar com ninguém. Basta falar a verdade. Porque nós estamos vivendo num mundo de mentiras. Você está entendendo, queridos? Paulo foi preso, recolhido pelos soldados e agora sendo encaminhado para a fortaleza. Diga assim, a fortaleza. Jesus dá a missão. Jesus dá a missão. Amém? O fato é que eles chegam na escada em direção à fortaleza. Tá? E ali o que acontece? Versículo 37 diz assim: e quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, diz, é lá que Jesus dá a missão. É lá que Jesus dá a missão. Certo. Quando ele vinha sendo recolhido à fortaleza, disse Paulo ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu o comandante: sabe o grego? Ou seja, tu sabe falar grego, cara? E aí, o comandante diz assim: não és tu, porventura, o egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Que eram, esse homem era um subversor, inimigo do povo romano. Esse comandante confundiu Paulo com um subversor egípcio. E aí o texto diz agora, versículo 39. Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu. Diga assim, ele disse judeu. Judeu. Pronto. Natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Queridos, olha aqui para mim. Diga assim, o povo queria matar o Paulo. E agora, Paulo quer falar ao povo. Entende a ousadia desse homem? E o texto diz assim agora, versículo 40. Obtida a permissão, ou seja, o comandante permitiu que ele falasse ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio. E ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que ele falava em língua hebraica,
guardaram ainda maior silêncio e ele continuou. Porque agora ele está falando em língua hebraica. Os soldados não estão entendendo nada porque são romanos, falam grego. Né? Entende aquele negócio de, poxa, rapaz, eu não estou entendendo nada, você parece que está falando grego. Porque quando fala grego ninguém entende nada. Paulo está falando em língua hebraica. Os soldados não estão entendendo, mas o povo está ouvindo claramente. E o texto diz assim, versículo 3: eu sou judeu, diga judeu. Judeu. E ele diz, nascido em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei dos nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárcere homens e mulheres, de que são testemunha o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que indo no caminho, e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceberem o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? Aleluia. E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te dirão acerca de tudo o que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do furor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora, recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Senhor de nossos pais, de antemão, te escolheu para conheceres a sua vontade, veres o justo e ouvires uma voz da sua própria boca. Porque terás de ser seu testemunho diante do povo, de todos os homens, das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, receba o batismo. Diga, ele foi batizado. Ele foi batizado. E lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém, enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase. E vi, diga, ele viu. Ele viu. E ele diz: e vi aquele que falava comigo. Ele está falando de Jesus. A primeira vez ele só viu uma luz. E agora ele diz: e vi Jesus. E o texto diz: apressa-te e sai logo de Jerusalém. E o texto continua dizendo assim: porque não receberão o teu testemunho a meu respeito. É Jesus falando com eles, querido. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Versículo 20 diz assim: quando se derramava o sangue de Estevão, teu testemunha, eu também estava presente. Consentia nisto e até guardei as vestes dos que o mataram. Versículo 21 diz: mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Só até aqui por enquanto. A gente vai continuar. O apóstolo Paulo é a primeira pessoa que Deus, na pessoa de Jesus Cristo, chama para levar o evangelho para fora da província judaica. Paulo
foi um homem que Deus levantou para levar o Evangelho àquelas pessoas que não tinham a fé em Deus, que não conheciam Deus. Jesus agora chama Paulo para uma responsabilidade diferente. Deixar de ser soldado humano para passar a ser soldado dos céus. Quem está entendendo o propósito? E foi por causa de Paulo, queridos, que o Evangelho chegou até nós. Se estamos hoje aqui, queridos, com a Bíblia em mãos, é porque Paulo cumpriu a missão de pregar aos gentios. E esse Evangelho prosperou e chegou até nós, queridos. E é por isso que nós devemos glorificar a Deus pela vida de Paulo, um homem que obedeceu e obedeceu até o fim. E ele diz, perto da sua morte, combati o bom combate, acabei a minha carreira e guardei a fé. Foi pelo amor de Paulo, queridos, que muitos crentes morreram, mas foi pelo amor de Paulo que muitas pessoas encontraram a vida e a vida eterna pelo Evangelho pregado por ele aos gentios. Deus dá agora, através de Jesus falando com Paulo, o propósito, a missão dele, pregar aos gentios. O texto diz assim a partir do versículo 22. Ouviram-no até essa palavra, porque ele está contando para eles, para o povo. Lembra que ele está lá na escada, indo para onde? Para a fortaleza? Diz, é na fortaleza que Jesus dá a missão. Na fortaleza que Jesus dá a missão. Certo? Ele está nas escadas para chegar à fortaleza, mas ele pediu para falar com o povo. E ele está relatando o momento que ele se encontrou com Jesus. Ele está relatando o seu testemunho de vida para aquele povo. Quando chegou nesse momento que ele diz que Jesus o chama para levar a palavra aos gentios, versículo 22 diz, ouviram até essa palavra. E então gritaram dizendo, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeira para os ares, ordenou o comandante que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Diga, é na fortaleza que Jesus dá a missão. É na fortaleza que Jesus dá a missão. Aleluia. O comandante ordena que fosse recolhido à fortaleza Paulo e que sob açoite, diga, apanhar, fosse interrogado para saber por que motivo assim clamavam contra ele. Versículo 25 diz assim, quando o estavam amarrando com correias, disse Paulo ao centurião. Olha aqui para mim, queridos. Para você que não sabe o que é um centurião é como um sargento hoje nas Forças Armadas. Um centurião, ele era comandante de uma centúria. 100 soldados estavam aos seus cuidados. Tá? O que acontece é que, na hora que ele é amarrado para apanhar, Paulo, ele diz ao centurião que estava presente, ele diz assim, ser-vos-á porventura lícito açoitar um cidadão romano sem estar condenado? Presta atenção, queridos. Paulo tinha dito para o comandante no início que ele era o quê? Judeu. Não é? E agora ele está dizendo para o centurião que ele é romano. E agora? Ele é judeu ou ele é romano? Tá? Só para esclarecer, queridos, Paulo tinha dupla cidadania. Tá? Paulo ele era judeu e Paulo era romano. Por quê? Porque ele é filho de mãe judia e de pai romano. Você está entendendo? Então ele tinha dupla cidadania. Tá certo, queridos? E agora ele se utiliza dessa cidadania romana para não apanhar. Para não apanhar. E diz assim, versículo 26. Ouvindo isto, o centurião procurou o comandante e lhe disse, que estás para fazer? Porque este homem é cidadão romano. Porque os romanos não poderiam açoitar um cidadão romano sem que ele fosse julgado primeiro. Tá certo, queridos? Versículo 27 dizendo assim, vindo o comandante, perguntou a Paulo, dize-me, és tu romano? E ele respondeu, sou, eu sou, sim. Versículo 28 diz, respondeu-lhe o comandante, a mim me custou grande soma de dinheiro este título de cidadão. Disse Paulo, pois eu o tenho por direito de nascimento.
Entende como Deus é maravilhoso? Às vezes a gente reclama da nossa história, da nossa família, do nosso antepassado. Eu quero que você saiba que Deus te usa como você é. Aleluia. E vai pegar a tua história pregressa e vai pegar, se for maldição, vai converter em bênção. Aleluia. Porque Deus tem os seus propósitos. Glória a Deus. Paulo nunca poderia imaginar que Deus usaria a cidadania judaica para falar ao povo judeu em hebraico e agora a sua cidadania romana para poder, tirá-lo da direção dos açoites, querido, que eram muito doídos. Normalmente era uma quarentena menos um, ou seja, 39 açoites nas costas, tá? E os chicotes dos romanos, eles tinham na sua ponta, tá, garras de metal, que às vezes cravavam na carne e retiravam pedaços da carne. Não era brincadeira não, queridos. Não era brincadeira não. Mas vamos ver o que acontece por diante, queridos. Tá? O apóstolo Paulo diz que é de nascimento. Versículo 29 diz assim: imediatamente se afastaram os que estavam para o inquirir com açoites. O próprio comandante sentiu-se receoso quando soube que Paulo era romano, porque o mandara amarrar. No dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, soltou-o e ordenou que se reunissem os principais sacerdotes e todo o sinédrio, e mandando trazer Paulo, apresentou-o perante eles. Deixa eu explicar isso aqui. Ele foi recolhido, passou a noite. No dia seguinte, o comandante mandou chamar o sinédrio. O que era o sinédrio, queridos? O sinédrio, tá, nada mais era do que... hoje nós temos o Supremo Tribunal Federal, não é isso? O sinédrio era exatamente isso, um tribunal, tá, composto por juízes, pessoas magistradas na lei judaica, onde iriam julgar as causas do povo. O nome disso é sinédrio. Em cada cidade foi estabelecida um sinédrio, tá, para julgar as questões da cidade. O comandante da tropa romana solicitou uma reunião com o sinédrio judeu para que o sinédrio pudesse julgar as causas, mas mandou chamar também os principais dos sacerdotes, porque eram eles que estavam acusando Paulo. E aí, perante o tribunal judaico, iria-se chegar à conclusão se Paulo ele era condenável ou não. Quem está entendendo o que o comandante romano fez? Tá? Aqui no capítulo 23, versículo 1 diz assim: Paulo já no meio lá no sinédrio, todos os juízes judeus reunidos, está ali agora Paulo. E diz assim o texto: fitando Paulo os olhos no sinédrio, ou seja, todos os magistrados, disse: varões irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até o dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Por quê? Porque ele começou a falar. Diga assim: não gostam da verdade. Diga assim: são capazes de bater na minha boca por causa disso. Certo. E aí mandaram bater na boca de Paulo. Versículo 3 diz assim: então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Paulo chama lá o Ananias de parede branqueada. Sabe o que é parede branqueada? Tá? Parede branqueada é sepulcro caiado, a mesma coisa. É porque a pessoa é bonitinho por fora e oco por dentro. Foi isso que Paulo chamou o sumo sacerdote, de parede branqueada. Ou chamou ele de sepulcro, tá? Por fora está bonitinho, mas por dentro tem morte. E ele diz assim: tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda agredir-me? Porque ele levou um tapão no meio da boca. Está dando para entender, queridos? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus. Como que diz: rapaz, tu não sabe quem é esse cara. Ele é o pastor da igreja. Rapaz, tu não sabe quem é esse aí, rapaz.
Esse aí é aquele que aparece lá na televisão, lá, rapaz, pregando lá e todo mundo fica fanático por ele. Esse, cara, é aquele que vive pedindo dinheiro, chave do carro, do apartamento, a casa, a tua aliança, o teu relógio. Rapaz, esse, rapaz, é aquele famoso que mandou construir aquele igrejão lá em São Paulo. Foi isso que disseram para ele. E aí ele diz assim, respondeu Paulo, eu não sabia, irmãos, que ele era o sumo sacerdote. E eu sei que está escrito, não falarás mal de uma autoridade do teu povo. O que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer, eu sei que a lei diz que eu não posso falar mal, mesmo que o cara esteja todo errado. É isso que ele está dizendo, mas eu conheço a lei. E aí o texto do versículo 26 diz assim, o versículo 6 diz assim, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou. Peraí, deixa eu explicar. O sinédrio, lembra que eu falei que era composto por pessoas magistradas que julgavam as causas do povo? Só que politicamente esse sinédrio era dividido em duas seitas judaicas, tá? Os saduceus e os fariseus. E eles entravam em choque, por quê? Porque as doutrinas de cada uma dessas seitas se chocavam em alguns momentos. Paulo sabia disso. E aí o que ele faz? Olha, como ele sabia que era dividido o sinédrio entre duas seitas judaicas, politicamente falando, ele diz assim, varões irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Pronto, ele tocou num ponto que era ponto contraditório entre as duas seitas. E olha o que acontece, queridos. Dita estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e os saduceus, e a multidão se dividiu. Moral da história, ele tirou o foco do sinédrio dele e colocou numa questão que era causa de discussão há muito tempo. Moral da história, ele está tirando a atenção dele e colocou ali motivos de debate, de discussões, que ele já vem fazendo isso há muito tempo. E o texto diz assim no 8, pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Entende de onde ele tirou a atenção do pessoal? Tirou a atenção dele e botou lá num ponto contraditório para eles discutirem aquilo lá. Tá certo? E esquecerem dele. Versículo 9 diz, houve, pois, grande vozearia, ou seja, os debates, né? E levantou-se alguns escribas da parte dos fariseus e contendiam, dizendo, não achamos nesse homem mal algum. Agora, o que os fariseus fizeram? Foram defender alguém que é fariseu. Quem está entendendo, queridos? A sabedoria que Deus deu a Paulo nessa hora. E agora ele colocou a metade do sinédrio ao seu favor, porque eles não iriam querer que os saduceus matassem um fariseu. E aí os fariseus ficaram do lado de Paulo. O texto continua dizendo assim, não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Versículo 10 diz assim, tomando vulto a celeuma, tá? Temendo o comandante que fosse Paulo, espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirasse dali e o levasse para diga, na fortaleza. Jesus dá a missão. Olha aqui para mim, queridos. Vocês estão entendendo o que acontece na vida do homem que resolve obedecer a Jesus? Você está entendendo o que acontece na vida de alguém que resolve ouvir a voz de Jesus e pôr em prática? Entende por que o Evangelho não é simples quanto parece? Porque existe todo um levante contra o Evangelho de Cristo. Existe toda uma guerra. E a guerra, muitos acham que é só espiritual, não. Existe uma guerra filosófica também. Tem pessoas que entendem que a igreja não deveria de existir. Tem pessoas que entendem que o Evangelho não deveria de ser pregado como a gente prega, não deveria de ser ensinado. A igreja, queridos, aquela igreja tradicional aqui no nosso país, queimou os livros de conhecimento. Os livros de conhecimento do mundo. Queimou tantos livros de conhecimento, que agora na nossa era,
A população nem sabia que o planeta era redondo. Mas lá no livro de Isaías diz que a Terra ela é redonda. Escrito 770 anos antes de Cristo. Foi tirado tanto o direito do povo de conhecer, queridos, de conhecer, que as cerimônias religiosas da igreja, que é a tradição aqui no Brasil, sempre foram em latim. E muitos que estão aqui sabem disso. E eu cheguei a ir a missas em latim e não entendia absolutamente nada. Eu glorifico a Deus, queridos. Que assim como Paulo, Deus tem levantado homens e mulheres, queridos, para que o Evangelho seja pregado claramente na língua da população. Aleluia. E hoje nós temos a oportunidade de estarmos aqui pregando a palavra, ensinando, falando das Escrituras, sendo gravado para postar no YouTube, para que brasileiros ouçam essa palavra em qualquer lugar do mundo. Glória, Senhor. Aleluia, Deus. Ainda existem homens e mulheres valentes como Paulo, querido. A questão é que nós precisamos entender o princípio das trevas e como Deus ele trabalha. Deus ele usa todos os momentos da nossa vida para o seu propósito. O fato é que agora Paulo foi recolhido à fortaleza. Recolhido na fortaleza, eu quero conjecturar com você como estava a situação psicológica de Paulo. Imagine essa tensão toda, queridos. Ele apanhou pelo povo. Quando ele foi retirado do templo, o povo bateu nele e bateu com vontade, queridos. Ele só não foi morto ali naquela hora porque os soldados romanos conseguiram tirá-lo do meio do povo. Ele ia receber, queridos, açoites romanos. Ele agora está sendo levado para uma prisão fria, úmida, e ser acorrentado, sentado no chão, provavelmente sem receber alimento. Passar a noite nesse lugar, queridos. Você está entendendo, queridos, o que é sofrer e padecer pelo nome de Cristo? E não desistir? Infelizmente eu tenho visto nessa era, nos nossos dias, muitos covardes que estão abandonando Cristo por qualquer coisa. Estão abandonando Jesus por qualquer coisa, queridos. Estão deixando a obra por qualquer coisa. Nós temos que nos reportar ao tempo onde havia homens de caráter e que se disse para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Não volta no meio da caminhada, permanece para a glória do Senhor. Amém. Mas eu também tenho visto valentes, queridos, valentes aqui, principalmente no projeto Semear. Pessoas que estão lutando, pessoas que têm falhas sim, pessoas que erram sim, mas lutando para que se cumpra a vontade de Deus aqui na terra, estabelecendo uma igreja. Aleluia. Aleluia, Pai. Eu glorifico a Deus pela tua vida sim. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Porque está tornando o projeto Semear uma realidade. Amém. Você pode ser acusado sim. Possam aparecer pessoas para apontar o dedo no teu nariz e te mostrar teus erros sim. Mas uma coisa nós estamos fazendo, queridos. Nós estamos estabelecendo o reino do Senhor. E a palavra tem sido pregada como ela é. Aleluia. Então sinta-se orgulhoso. Sinta-se orgulhosa por estar tornando essa obra uma realidade. Amém? Mas diga assim, na fortaleza, Jesus dá a missão. Paulo foi recolhido à fortaleza. E na fortaleza ele iria passar um período de tempo ali até se saber o que iriam fazer com ele. A história é muito longa daí para frente. Mas eu não vou me delongar muito não. Eu quero fazer a leitura com você de apenas um versículo mais. O versículo de número 11. O versículo de número 11 diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois de modo, porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim, portanto, que também o faça em Roma. Olha aqui para mim, queridos. Eu me emociono. Porque quando a gente acha que tudo acabou, vem o Senhor para dizer agora que está começando. Quando a gente acha que é o fim, o Senhor vem e diz: agora é que eu comecei o meu projeto. Aleluia. Paulo lá na fortaleza, queridos, preso. A Bíblia diz que Jesus vem e pondo-se ao lado dele, que isso diz muito para mim. Ele se colocou ao lado.
para que eu possa entender, para que você possa entender que Jesus está ao nosso lado. Aleluia. Jesus está do nosso lado. Aleluia. E a palavra que ele diz para Paulo, ele quer dizer para mim e para você nessa noite: coragem. Coragem para enfrentar teus sentimentos. Coragem para enfrentar teu ego. Coragem para enfrentar as tuas crises. Amém. Coragem para enfrentar as tuas neuras. Coragem para enfrentar a tua cabeça, a tua cultura. Coragem. Jesus está dizendo: tenha coragem, porque eu estou do teu lado. Diga assim: na fortaleza Jesus dá a missão. O Senhor Jesus ainda diz assim: pois de modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim portanto que também o faça em... Sabe o que Jesus está dizendo para Paulo? Ele está preso, vai continuar preso. Depois em casa vocês continuam a leitura, porque os próprios romanos levam Paulo para Roma, a grande capital do Império Romano. Sairia daquela capitalzinha pequena, Jerusalém, e seria levado para a grande capital do grande Império Romano, Roma. E agora Paulo vai ter a oportunidade de falar com gente grande, aqueles grandalhões lá de Brasília, vocês estão entendendo? Aqueles grandalhões lá, ó, do Mercosul, os grandalhões, não é gente pequenininha de Jerusalém não, era gente grande de Roma, porque Deus usa nossas cadeias para o seu propósito também, porque o Senhor Jesus dá missão na fortaleza. Paulo achou que era o fim da história dele, ele que estava começando a sua história com o Senhor Jesus. Paulo, a partir daí, é levado para Roma, e ele tem a oportunidade de falar para grandes homens e falar de Jesus a esses homens, e algum desses grandões chegar para ele: por pouco tu não me persuades a me tornar um cristão também. Aleluia, Deus. Louvado seja o teu nome. Muitas das mulheres, esposas desses grandes homens, aceitaram a pregação do Evangelho de Paulo em Roma, queridos. Se vocês não sabem disso. Porque as mulheres são mais sensíveis do que os homens, principalmente quando são militares, né? E uma gama de mulheres, esposas de soldados romanos, aceitaram Jesus e fortaleceram a igreja. Lá aquela igreja primitiva de Roma, que hoje é um grande império religioso. O que eu quero te dizer, meu querido e minha querida, é que Jesus, ele fala, se nós tivermos percepção para ouvir. A certeza é grande dele estar do nosso lado. E mais ainda, pela palavra do Senhor, ele está me dizendo e te dizendo: coragem. Aleluia, Senhor. Eu, Robson Cardoso, tenho vindo à fortaleza. E o Senhor Jesus tem me dado a missão. E eu sei que se você está em Fortaleza, bem aqui, em Fortaleza, o Senhor também tem uma missão para você. Receba essa palavra em nome do Senhor.